São Paulo. Um ativo do São Paulo muito valioso. Sinceramente. E é o seguinte, o Everton foi vendido para o Benfica e o Pedrinho também. E do ponto de vista financeiro, aí, eu não sei se o Eugênio e você e o Zé Elias podem me ajudar, o Ajax é um time muito mais robusto do que o Benfica. Muito mais. Tem um poder de fogo maior. Então como é que você vai vender o Brenner por 12 milhões? Eu não venderia. Eugênio Leal, Brenner está pronto? Você vê o Brenner com potencial para arrebentar no futebol europeu também? Qual deveria ser a postura do São Paulo no momento? Eu concordo, eu acho o valor baixo. Eu acho que o São Paulo não deve negociar o jogador nesse momento. É um atleta hoje fundamental na campanha que o São Paulo tem feito na conquista do título. Ele tem 23% dos gols que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, quase 1 a cada 4 gols do São Paulo, e ele teria que ir agora, no mês de janeiro, portanto desfalcaria o São Paulo na reta final do campeonato, que o São Paulo, até ontem a gente brincava, né, dizendo que ele estava ali, que era a noiva entrando no altar. Aí essa história de alguém levantar o dedo e falar, opa, eu tenho algo contra, seria o Ajax levando o Brenner, que é o cara que mais tem feito gols pelo São Paulo, um dos artilheiros não só do São Paulo, como também do Campeonato Brasileiro. Então seria um contrassenso, né, você ficar tanto tempo buscando um título e na hora que está prestes a ganhar esse título, vender seu principal jogador, né, seu principal artilheiro, não o principal jogador, mas o homem que bota a bola na rede, fundamental para ele. Se ele pode dar certo na Europa, acho que sim. Acho que é um jogador que tem demonstrado ali, que aliás ele tinha na base, né, um cartaz muito grande, na transição da base para o profissional encontrou algumas dificuldades, esse ano deslanchou, desabrochou, mas não é a hora de vender o jogador, não é a hora para o São Paulo nem para o Ajax, porque o Ajax tem lá jogadores para a posição, ele não está desesperado buscando um camisa 9, um jogador de área, ele pode esperar até o meio do ano, por exemplo, para contratar o Brenner. Então eu não vejo sentido no Brenner sair nesse momento do São Paulo. É claro que essa transação é prejudicada pelo calendário, né, porque teoricamente o campeonato já teria acabado, aí poderia ir. Né? Terminou o ano, acaba o campeonato, ele foi bem no campeonato, São Paulo campeão e tal, né? Imaginando isso, e aí ele poderia ir em janeiro, mas agora não, porque o campeonato vai até o final de fevereiro. E como é que faz? Você tem ainda 30% do campeonato para ser disputado. São Paulo está bem encaminhado, mas ainda não é o campeão. Então, sou contra, acho realmente o valor baixo para um jogador que tem mostrado um potencial muito alto e o momento completamente descabido. Não faz sentido algum fechar essa negociação agora. Zé, você falou no seu destaque inicial, você falou um pouco já sobre essa possibilidade. O que você pensa do Brenner e dessa cobiça, vamos dizer assim, né, desse pensamento dos clubes europeus em levar mais uma joia do futebol brasileiro? A tendência, né, Abel, é que os clubes estrangeiros, eles busquem sempre os jogadores mais jovens, né, porque esses jogadores, eles já têm alguns vícios que eles carregam das categorias de base do futebol brasileiro, mas com 19 e 20 anos, é muito mais fácil de você tirar, né, esses vícios e colocar na cabeça dos jogadores as questões táticas, a evolução do jogador como ser humano, né, porque na Europa você tem uma responsabilidade, você tem uma liberdade que aqui não tem. Né, questão de concentração, questão de treinamentos. Aqui você tem uma semana de treinamentos, você vai treinar todos os dias, quase 2 períodos, e nos últimos 2 dias que o treinador tira um pouquinho, né, a preparação física e tal, vai segurando um pouco mais para poder chegar no domingo bem. Lá não, se você tem uma semana cheia para treinamentos, você vai treinar praticamente, acho que só na quarta-feira 2 períodos, e mesmo assim treinamentos mais curtos, né, mais intensos, mas com outras finalidades. Então, tem certas liberdades que eles dão na Europa, ou a maneira de se trabalhar, que o jogador tem que criar uma maturidade muito mais rápido, né? Ele tem que acelerar o processo de emancipação, vamos dizer assim, do adolescente, do jovem, do menino, do garoto, ou até mesmo do homem, né? Já para um jogador veterano, porque essa responsabilidade muitas vezes pesa, e é diferente daqui. Aqui ainda os clubes têm a paciência, porque sabem que o cara é uma joia. O Brenner é o maior exemplo disso.
jogou no São Paulo, se eu não me engano, com o Rogério Ceni, não conseguiu ir bem, foi para o Fluminense, teve dificuldades também, não chegou a jogar muito no Fluminense, acho que com o próprio Fernando Diniz, né? Aí voltou para o São Paulo e o Fernando começou a utilizá-lo depois de algumas tentativas com outros jogadores, e a saída do Pato facilitou ainda mais a entrada do Brenner. Então tem essa paciência. Na Europa não, se jogou mal no ano seguinte você é emprestado, não tem isso, é linha de produção, né? Então isso eu acho que o São Paulo tem que pensar muitas vezes para poder vender seus jogadores, né? Eu particularmente não venderia nesse momento, porque é o jogador que está fazendo a diferença para o São Paulo lá na frente. Muitas vezes ele pega 1, 2, 3 vezes na bola, mas ele marca 2 gols. Ele dá 2, 3 toques na bola, mas em 2 toques ele consegue fazer 2 gols. Isso é a questão do faro, né? Como diz o Pascoal, né? O perfume do gol, o perfume da decisão, né? Então você tem que aproveitar. E com 20 anos, se o São Paulo bater campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, que as possibilidades elas são reais, esse menino de 12, ele vai para 20, 25 milhões, fácil, né? Ainda mais da forma como o mercado europeu tá pagando aí, porque o Pedrinho foi quanto? 20 milhões? O Cebolinha 25. Eu escutei, né, no começo da pandemia, o Ancelotti deu uma entrevista bem interessante quando ele falou que o mundo do futebol teria que teria que recomeçar, porque os valores são valores absurdos que são pagos para os jogadores de futebol e tal. Aí a primeira transação para o Chelsea, o Timo Wagner vai para lá ganhando 10 milhões de euros por ano. Então não mudou nada, então você tem que valorizar, e eu espero que o São Paulo segure esse jogador, porque pode, numa mudança como essa, mexer com a estrutura da equipe, né? Mexer com a característica principal, que é o cara da finalização. Então eu não venderia, mas é uma pena, né? Eu espero que o São Paulo o São Paulo mude um pouco a questão da administração, né? Dos seus preciosos jovens, né? Porque é um trabalho muito bem feito ali nas categorias de base. Tem o trabalho do Visoli, que é o cara que faz o elo, né? Agora ele está na comissão permanente do São Paulo, mas ele fazia esse elo das categorias de base para o profissional, ou seja, Toró, Igor Gomes, Brenner, todos esses jogadores, Luan, todos esses jogadores, David Neres, Anthony, todos esses jogadores que passaram e estão no São Paulo hoje das categorias de base, trabalharam com o Visoli nessa transição. Então isso é muito importante. Espero que o São Paulo não venda e saiba valorizar aquilo que ele foi excelência, né? Nos anos 80, nos anos 90, o São Paulo era excelência na criação e vamos dizer assim, no nascimento de jovens promissores para o futebol brasileiro. Olha, boa notícia é que os exames de Covid, né, tem que ser realizados por todos os clubes antes da partida. Mais uma vez negativo, todo mundo negativo lá no São Paulo, então nenhum problema de infecção por Covid-19 para esse jogo decisivo de amanhã diante do Grêmio. Brenner, claro, estará em campo ao lado de Luciano, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, time titular. Inclusive com a volta do Tietê, que não jogou no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas tem um problema, a suspensão do Reinaldo, que levou o 3º cartão amarelo, né? No jogo diante do Grêmio, vitória do Grêmio por 1-0 lá na Arena da Baixada, não terá o Reinaldo, que é um jogador importantíssimo nesse esquema, no sistema de jogo do Fernando Diniz. Lembrando que o São Paulo precisa fazer 2 gols, né? Se vencer por 1-0 ou por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis, precisa vencer, então, para se classificar no tempo normal, por 2 gols de diferença. Lembrando que não tem lá o critério do gol marcado fora de casa ou do gol qualificado, como queiram. Na Copa do Brasil não tem mais isso. O quanto que vai fazer, o quanto é importante, ou até que ponto vai fazer falta, né, o Reinaldo fora desse jogo decisivo. A gente tem os números do Reinaldo.